Eu nasci no dia 10 de setembro de 1927, segunda década do século passado, na cidade de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Vocês nunca ouviram falar da cidade, né? Ela fica fica na fronteira com o Uruguai. O meu município, o município que eu nasci, faz fronteira com o Uruguai. Meus pais, muito pobres, moravam numa pequena chácara a 3 quilômetros da cidade. Plantavam verduras, frutas e sobreviviam desse pequeno terreno. 7 irmãos, 7 filhos. Durante os meus primeiros 4 anos de vida, eu vivi nesse local, nessa propriedade. Por essa época, mais ou menos, o pastor Siegfried Kimpel, alguém aqui se lembra de Kimpel? Tem uns quantos, né? Foi fazer uma série de conferências em Dom Pedrito. E os meus pais começaram a assistir a série. Numa noite, terminada a reunião, minha mãe estava comigo no colo. Quando se acercou dela, uma moça de cor, e perguntou para minha mãe: você vai levar esse menino no colo à sua casa? Ela disse: vou. Disse: não, é muito sacrifício. Eu moro aqui pertinho, deixa ele comigo essa noite, e amanhã o pai dele vem e busca ele. E a minha mãe deixou. No outro dia, meu pai veio me buscar. Mas esta moça, que chamava-se Maria do Carmo Lousada, mas que comumente era conhecida como Cia Negrinha, ela era de origem escrava. Os pais tinham sido escravos. Esta moça, meu pai chegou para me levar, e ela disse para ele: sabe, ele está tão contente aqui, vendo os carros passar na rua. Eu estava acostumado com isso, né? Morava lá fora. Deixa ele aqui mais um dia aí. Meu pai deixou. Nesse ínterim, a minha mãe contraiu varíola. E naquela época, varíola não tinha tratamento, né? Dentro de uma semana, eu perdi minha mãe. E aí está um dos pontos que eu queria salientar aos irmãos, que eu considero como decisivo na guia e na proteção de Deus. Quando aquela moça, eu disse moça porque ela tinha uns 30 anos, mais ou menos, nessa época, se acercou da minha mãe e disse: deixa ele comigo aqui. Deus estava preparando um lugar para eu ficar, porque ele sabia que a minha mãe ia faltar dentro de uma semana. Deus guiou a minha vida. Agora meu pai estava viúvo, com 7 filhos para criar. Desesperado, desalentado, e dentro de um ano também morreu. E antes que ele falecesse, esta senhora, esta moça, disse para o meu pai: agora você está viúvo,
deixa ele comigo. Eu crio ele, eu cuido dele. E eu fiquei com a tia Negrinha até os 12 anos de idade. Quando eu tinha 7 anos, ela me mandou para a escola, eu aprendi a ler, e então eu fazia o ano bíblico para ela. Ela não sabia nada, era totalmente analfabeta. Vejam, irmãos, uma moça solteira, raça negra, pobre, analfabeta, mas cristã até a medula. E eu comecei a ler a Bíblia e fazer o ano bíblico com ela. Naquele tempo se dava uns cartões para quem fazia o ano bíblico, dava fitas. Vocês não são desse tempo, não é? Lembra? Dava assim, nós ganhávamos todas as fitas, todos os cartões, porque religiosamente eu estudava a lição da escola sabatina para ela e lia o ano bíblico para ela. E ela dizia para mim: você vai ser um ministro. Frequentemente ela repetia: você vai ser um ministro. Pastor se chamava ministro naquele tempo. Aos 12 anos, na minha cidade não tinha mais do que o curso fundamental, que não era o curso fundamental. Também não eram os 4 anos que hoje não, mas numa época, até pouco tempo atrás, era 4 anos de primário e mais 4 de ginásio, né? Naquele tempo eram 6 ou 7 anos de primário, no grupo escolar. Quando chegou aos 12 anos, eu tinha terminado já o grupo escolar, ela disse: olha, o que eu podia fazer por você, eu fiz. Agora você vai para Taquara. Vai estudar lá no colégio Taquara. Hoje, IACS. Naquela época, Ginásio Adventista de Taquara. O meu irmão, mais velho, a essa altura, era professor em Campestre, um lugarejo próximo de Rolante. Rolante é um nome conhecido dos adventistas no Brasil, porque é um núcleo de onde saíram muitos obreiros, talvez o lugar que mais tenha fornecido obreiros para a obra no Brasil. E Campestre fica uns 15 quilômetros adiante, onde havia uma igreja e havia uma escola primária. E o meu irmão mais velho era professor nessa escola primária. Darcy Borba é dessa região. E outros obreiros. Mas um dos senhores conhece, que mora conosco aqui, o pastor Darcy Borba. E o meu irmão, e eu viajei para Taquara. E o meu irmão me recebeu lá e me levou ao colégio para que eu fosse admitido como aluno, naquele tempo, industriário. Hoje é, como é que chama aí? Protegido? Bolsista. Hã? Bolsista. Essa coisa aí. Mas eu era muito franzino, muito magrinho. Era diretor, lá no IACS, o pastor... Mas o tesoureiro era Dermival Stoffler de Lima. Alguns dos senhores conheceram. E o meu irmão me apresentou como candidato a ser um aluno industriário. Eles olharam para mim, magrinho, franzino, e disseram para o meu irmão: mas o que esse menino vai fazer aqui? Não dá. E meus irmãos, esse talvez foi uma das decepções mais profundas da minha vida.
Quando eles olharam para mim e disseram, não dá. Agora não dá. Parece que caiu assim um pano preto na minha frente. Eu que tinha recebido aquela inspiração para ser um pastor, para ser um ministro, como dizia a Cia Negrinha. Quando eles disseram não há lugar para ele, para mim todo o meu sonho se desmoronou. E o meu irmão me disse, olha, então é o seguinte, você vai comigo, vai lá para minha casa, porque lá os irmãos, naquela época, o professor paroquial, o professor adventista, né, não tinha salário. Os irmãos da igreja se reuniam, os pais que tinham filhos para pôr na escola, e faziam uma vaquinha, né? Se reuniam, cada um dava uma contribuição para o ano. E isso seria o salário do professor dividido em tantos meses. Mas eles davam terra para o professor plantar. De manhã o professor dava suas aulas e à tarde ele era um agricultor. E meu irmão disse, você vai para lá e você vai trabalhar comigo na roça. E eu caminhei, irmão, a longa caminhada, de Taquara a Rolante. O meu irmão era casado com uma moça de Rolante. Portanto, o sogro dele morava em Rolante. E eu fui até a casa do sogro dele, que era irmão do pastor José Amador dos Reis. Chamava-se Luiz Amador dos Reis, sogro do meu irmão. E eu caminhei de Taquara a Rolante 15 quilômetros, a pé, chão batido, andando e chorando. Porque para mim, o meu sonho tinha se desfeito, tinha se desmoronado. E eu pensava na minha cabeça, agora eu vou ser um roceiro. Acabou o sonho. Fui para Taquara, fui para Campestre. Meu irmão morava em Campestre porque lecionava lá. Fui para Campestre. Meu irmão me levou para a roça. Primeiro trabalho que ele me deu, quebrar milho. Alguém aqui já quebrou milho? Então ele disse, olha, você pega nessa mão, no pé da espiga, e com essa você quebra. Depois de algum tempo, isso aqui era carne viva, né? O milho é rústico, muito rústico. Mas por estranho que pareça, irmãos, eu amei a terra. Eu gostei do trabalho. E até hoje, o meu hobby é mexer com a terra. Agora eu não posso mais, que o coração não permite. Tinha um terreno ali do lado da minha casa que era para eu me divertir. Vendi porque agora não posso mais. Mas 2 anos eu fiquei lá trabalhando com meu irmão, na roça. Gostei de trabalhar. Depois de 2 anos ele voltou ao colégio para estudar um pouco mais. E me deixou como professor no lugar dele. E nessa ocasião, eu fui professor de... Como é que é? O Darcy Borba. Eu fui professor de Darcy Borba. Esse outro... Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Um outro obreiro que tem aqui, foi pastor também, Oleval. O pastor Oleval, meu aluno. 2 anos eu fui professor e trabalhava na roça, na parte da tarde. Passados esses 4 anos, o meu irmão voltou
E aí me trazia uma proposta: você vai voltar para o colégio, agora eles vão te aceitar. Mas eu não queria mais estudar. Eu tinha me desencantado. Aquela negativa do colégio praticamente criou uma revolta dentro de mim. Eles não me aceitaram, não me quiseram. Eu pensava na minha adolescência. E eu disse para o meu irmão: não quero mais, não vou voltar para o colégio, não quero mais estudar. Ele disse: não, você vai para o colégio. Não tenho dinheiro, como é que eu vou para o colégio? Não tenho dinheiro, não, você vai ser aluno industrial. Mas eu tenho que comprar roupa, eu tenho que fazer enxoval para o colégio, eu não tenho dinheiro para isso. Então eu vou te ajudar. Esse foi outro ponto decisivo na minha vida. Eu já tinha feito um consórcio, uma sociedade com o irmão da igreja, aliás, um cunhado do pastor Roberto Rabelo. Eu trabalhava nas terras do pai do pastor Roberto Rabelo. E eu tinha já feito uma sociedade com ele, nós estávamos plantando cana, íamos montar um engenho para produzir melado, rapadura, essa coisa nada toda. E já tinha uma plantação boa de cana bonita, verde, dessa altura. Estava tudo preparado. Eu disse: não vou. Não, você vai para o colégio. Vende a tua cana aí, eu vou te ajudar um pouco, você volta para o colégio. Tanto ele insistiu que eu resolvi ir fazer o exame de admissão. Eu tinha o curso primário, agora para entrar no ginásio as coisas tinham mudado, as leis tinham mudado, leis do ensino, e eu tinha que fazer o exame de admissão. Tá bom. Fui lá, fui ao colégio, fiz o exame de admissão, voltei. Eu não me preocupei muito em saber se eu tinha passado, se não tinha passado. Não estava ainda bem, não tinha caído a ficha. Um dia eu voltei a Taquara, mas não para ir ao colégio, nem para ver nota, coisa nenhuma. Fui comprar um par de sapatos lá em Taquara. Encontrei a secretária do colégio. E ela me olhou e disse: escuta, já foi no colégio ver suas notas? Eu disse: não. Ah, vai lá. Você passou. É? Tá bom. Fui ao colégio. Cheguei lá, tá o negócio na parede. Como é que chama o negócio? No mural, estava lá. O primeiro nome da lista era o meu. Eu tinha passado, e tinha passado bem. Eu tinha passado em primeiro lugar. 9,8. Bom, eu era professor, né? Eu era professor. Tudo bem. Aí me entusiasmei um pouco e tal. Finalmente eu voltei para o colégio, para ser aluno industrial. Fiz o ginásio, terminei o ginásio, e então eu fui ser professor na escola de Taquara. Lá eu fui professor de Roberto Conrad, eu que o alfabetizei. Também foi um obreiro. E outras pessoas que trabalharam na obra. Mas eu tinha renascido em mim aquele plano de ser um pastor. E de alguma maneira Deus me conduziu para que eu pudesse ir ao IAE. E eu fui para o IAE. E comecei a fazer o curso médio. O colégio oferecia 2 cursos, o científico e o clássico. E eu escolhi o clássico.
fiz o curso clássico. Mas, nesse ínterim, há um outro momento decisivo na minha vida. Num daqueles anos estudando lá, eu acho que o primeiro ano, quando terminou o ano escolar, todo mundo passou, já passei e tal. Vamos lá para a rua, jogamos os livros para cima, aquela coisa, aquela festa. E agora vamos jogar futebol, vamos lá para o Valo Velho. Os que estudaram lá sabem o que é Valo Velho. E uma turma de estudantes foi para o Valo Velho jogar futebol. Mas naquele tempo jogar futebol era pecado. Era. E o colégio levava isso muito a sério. E naturalmente nós sabíamos que algum professor poderia ir lá e nos pegar em flagrante. Por isso deixava sempre um olheiro para ver quem é que, se chegasse alguém. E quando nós estávamos lá no bom do futebol, o olheiro gritou: "Tio Guima!" Você lembra do tio Guima? Era o secretário do colégio. Todo mundo desapareceu no mato, acabou. Mas eu tinha pedido para ficar no colégio durante aquelas férias como aluno industriário. Eu sempre fui, há 10 anos eu fui aluno industriário. Eu colportei nas férias, mas a minha colportagem não era das mais brilhantes. Dava para comprar uma roupinha, pagar alguma coisa, e chegava no colégio e tinha que trabalhar para poder continuar os estudos. Onde é que eu estava mesmo? Tio Guima. No outro dia, depois do futebol, eu fui à diretoria para saber se eles tinham me concedido o pedido para ficar trabalhando nas férias. Eu apresentei lá na sala do diretor e perguntei para ele: me concederam atenderam o meu pedido? Ele olhou para mim e perguntou assim: "Você esteve no futebol ontem?" Eu disse: "Estive, sim, senhor." O diretor me disse: "Então o colégio não dá nem um passo pelo senhor." E eu, meio atrevido que era, disse: "Muito obrigado e passe muito bem." Fui para o meu quarto, peguei minha malinha de papelão, botei os trapinhos dentro e fui para a estação ferroviária Júlio Prestes, em São Paulo. Peguei o trem, 3 dias e 3 noites para o Rio Grande do Sul. Cheguei lá, fiz a minha matrícula no Júlio de Castilhos, que é o colégio estadual mais conceituado de Porto Alegre. Era naquele tempo. Mas eu tinha dito para uma colega que, contado a história, que eu ia embora e talvez não voltasse mais, colega de classe, e deixei com ela o endereço. No meio das férias, ela me escreveu uma cartinha. Na carta dizia: "Volte para o colégio, o diretor mudou." E eu me animei com aquela informação, terminei a minha colportagem, voltei para o colégio. Cheguei lá e me apresentei para o diretor, novo diretor. Esse eu vou dizer o nome: Rodolfo Belz. Contei a ele a história e disse: "Pastor, tem lugar para mim?" Ele olhou para mim e disse: "Para você sempre tem lugar." Então, irmãos, para mim, esse ponto também é decisivo na minha vida. Eu poderia ter ficado
estudado no Júlio Castilhos, não sei que rumo eu teria na vida, mas eu voltei ao colégio. O diretor me recebeu. Deus guiou a minha vida. Agora eu tenho que deixar que a minha consorte fale. Fiquei no colégio, trabalhei em tudo. Trabalhava sempre na roça. Eu ganhei estipêndio um ano derrubando mato de eucalipto. Eu e um colega chamado João Paixão, que era muito meu amigo, derrubamos naquele ano 404 metros cúbicos de lenha. Carregamos e empilhamos na beira do caminho para que o caminhão viesse e levasse. Fui guarda noturno na Superbom. Não vou contar detalhes porque o tempo não permite. Mas o ladrão entrou uma noite lá e foi pego. E nesse ínterim, eu conheci uma menina que era professora no colégio e eu, aluno industrial. Eu preciso falar ali também. Aqui, ó. Então, gente, é o seguinte, ele falando assim, ela era professora e eu era aluno. Vocês vão pensar que eu era velha e ele era novinho. Eu tinha só 18 anos. Com 17, eu me formei no curso normal, que hoje é magistério. E então o colégio me chamou para lecionar lá mesmo. Eu conhecia o Floriano, assim, é um gauchinho que tem por aí, né? Mas um dia, uma colega minha, que era professora também, dele, começou a fazer aquele intercâmbio, sabe? Assim, você devia namorar o Floriano. Floriano é o melhor aluno que eu tenho. Ele já estava no 2º grau, terminando o 2º grau. É o melhor aluno que eu tenho, você namora com ele, cristão, pobre, viu? Mas muito cristão. E para ele, ela chegava e dizia, Floriano, você devia namorar Iracema. Olha, ela é professora, mas ela é tão humilde, ela é tão... Fiz E lá um dia, ela professora e eu também, com um casaco, sabe, grandes, cheio de coisas, muito frio, fomos descendo para o Capão Redondo. Vocês que conhecem lá, uma descida para o Capão Redondo, lá tinha um lago. Dentro daquele lago estavam 2 rapazes fazendo um canal, abrindo um canal. Frio de rachar. E eles, de calção, abrindo o canal. Então ela me disse, olha lá o Floriano, é o Floriano. Poxa, mas eu com casacão, com luva, gente, com touca, frio terrível. E eu leio ele e o outro, de calção, trabalhando naquela água. Eu falei, mas ele é corajoso, né? Bom, me encantei. Ajudou. Mas eu vou resumir, porque senão nós temos que fazer em capítulos. Agora eu já vou fazer o seguinte. Depois nos casamos, 1954. O ano que vem vamos fazer 60 anos de casado. Mas seguindo aquela história, nos casamos e depois veio a formatura. Um pouco antes da formatura, ele falou, eu quero trazer a Tia Negrinha para nossa casa, porque foi ela que me criou. E ele esqueceu um detalhe muito importante. Um ano depois que a mãe morreu, morreu o pai. Por isso que ele teve toda essa...
Se o pai estivesse vivo, não teria essa tragédia. Morreu o pai, então ficou o irmão mais velho, por isso cuidou dele e tal. Tudo bem, vai chegar a formatura. E eu, poxa vida, se é negrinha, né? Como será que ela é? Será que é muito chata? Será? E ela me contou depois que ela pensava a mesma coisa. Com quem será que o Floriano casou? Eu preciso conhecer essa moça. E ela chegou. Olha, uma pretinha alinhada, sabe? Conservada. Morreu com 100 anos. Ela chegou na nossa casa e falou para mim. Depois dos abraços, tínhamos já uma filhinha com 1 ano e ele estudando, terminando teologia. Aí ela falou para mim, eu vou tomar conta da cozinha, você só entra na cozinha para comer. Eu vou fazer tudo dentro da cozinha, a casa por sua conta, a cozinha minha conta. E ela fazia cada prato que vocês nem imaginam. Bom, não dá tempo. Veio a formatura. Tudo bem, ela ficou mais um pouco com a gente lá, uns meses. Ele tinha que terminar o curso ainda. Não, aí já vinha o chamado, né? Aí depois da formatura já tinha terminado, lógico. Ela foi embora. E nós agora estávamos esperando o chamado. Mas como jovens e muito cheios de vida e de entusiasmo, nós prometemos para o nosso Deus. Nós vamos para o campo no primeiro chamado que chegar. E vamos aceitar todos os chamados que chegaram na nossa mão. O chamado que chegar na nossa mão, nós vamos aceitar. E assim nós fizemos. Graças a Deus. Todos os chamados. Algumas vezes diziam assim para ele, você está vendo que é política, não vai. Eles querem pôr outro no seu lugar, não vai. Ele falava, eu vou. Eu estou vendo tudo isso. Mas se Deus deixou passar o chamado e veio na minha mão, eu vou. E nós fomos. Mas fale mais um pouquinho, querido, porque no primeiro chamado nós fomos para o Rio Grande do Sul. E no mesmo dia que nós recebemos este chamado para o Rio Grande do Sul, chegou o chamado do colégio para ele ser professor de História. Dr. Deis era um professor, estava se aposentando, mas chegou em segundo lugar. Eu amaria ficar no colégio, eu já era professora no colégio. Eu ia para Porto Alegre sem lugar para trabalhar. Continue, querido, mas olha, eu acho que vamos ter que... O tempo não dá para contar tudo. Mas concessão. A despedida de São Paulo na viagem para Porto Alegre foi também... Ela só tem um irmão e a mãe era viúva. A mãe era viúva. No aeroporto de São Paulo, lá estava a mãe e o irmão. E agora a filha ia sair para um lugar que ela não conhecia. Mas fomos. Foi ser auxiliar do pastor Cesócio César, na Igreja Central de Porto Alegre. Bom, não dá para contar tudo que foi feito lá. Mas foi uma nova faculdade praticamente aquele ano, porque ele me encheu de serviço, me deu muito trabalho, mas foi uma experiência muito importante. Dali fomos para o primeiro distrito, Santo Ângelo. Onde é que ele conhecia, irmã? Foi no Paraná já. Santo Ângelo. Ficamos 2 anos em Santo Ângelo, uma igreja nova. Tinha acabado de realizar uma conferência o pastor Geraldo de Oliveira. Foi muito bom. 2 anos depois fomos transferidos para Santa Maria. Ficamos 1 ano só e recebemos um chamado para ser preceptor do IAP. Qual é a coisa? O que eu falei? Santa Maria, Rio Grande do Sul. Uma cidade maravilhosa,
já era na época. Muitas faculdades, eu fiz a minha inscrição. Naquele tempo não tinha boate Kiss lá. Passei no vestibular para pedagogia, né, que eu queria fazer. E agora veio o chamado. Ah, foi muito triste, irmãos, foi muito triste. Vamos para lá porque nós sempre sonhamos em morar no colégio por causa dos filhos, né? Já tínhamos 2 meninas. Fomos para o IAP, ficar no dormitório esperando uma casa durante muitos meses. Vocês vão pensar assim, mas é uma delícia ficar no dormitório, não precisa cozinhar, não precisa arrumar a casa, só um quarto. Só que a maiorzinha, de 5 anos, era paparicada pelas moças, as moças levavam para cá, para lá, mas a pequenininha, 6 meses, só chorava, porque batia aquele sino que vocês conhecem, sino de colégio, blém, blém, muito forte, acordava. A viagem de Santa Maria para Curitiba foi uma epopeia. Levamos uma semana de automóvel. Um Chevrolet 38, Master de luxo. É uma maravilha. Não dá para contar toda a tragédia que foi essa viagem. Quando o carro quebrou 3 vezes pela fora. Nós estamos vindo aqui. Está gravando. Eu quis. Esse negócio me prendeu aqui. O carro quebrou 3 vezes, levamos uma semana, chegamos às 3 horas da madrugada do colégio. O preceptor que estava saindo, não tinha saído ainda, a casa não estava pronta para entrar, ficamos no dormitório. Aí a associação mandou que eu fosse pregar nas igrejas ali de Curitiba. Eu comecei a pregar e um dia o presidente me chamou e disse, olha pastor, o seu cargo está aí, o senhor foi chamado para ser preceptor, mas nós estamos precisando de um pastor em Londrina. E Londrina é a 2ª igreja do estado e tem uma casa nova do pastor que acabou de ser construída e me encheu de conversa. O senhor vai lá e dá uma olhada na igreja, na casa, e vê se o senhor aceita para ir para lá. E eu fui e vi, e tem os outros que se entreveram aí no meio, não dá para contar. Acabamos indo para Londrina. Ficamos 1 ano em Londrina, fomos chamados para ser departamental de educação e jovens do Paraná. Ficamos 7 anos nesse departamento, depois veio o pastor Léo Ranzolini, eu peguei educação e ele pegou jovens. E então, um dia o pastor Wolf foi chamado, que era o presidente do campo, foi chamado para a União Norte Brasileira. Chamaram então o pastor Wilson Sarne, o seu presidente da Paraná. Ele aceitou o chamado, mas enquanto ele fazia a mudança, o nomearam para ser diretor da Casa Publicadora Brasileira. E o cargo de presidente na Associação Paranaense ficou vago. Então, a mesa se reuniu para nomear alguém. E eu entrei de gaiato naquela mesa e saí como presidente. Tá bom. Fundamos ali em Curitiba o primeiro clube de desbravadores. Londrina. Primeiro clube de desbravadores do Paraná. De São Paulo. E o segundo do Brasil. Muito bem. Depois foi para São Paulo, Departamento de Educação da União de quem Eu fui chamado para ser secretário departamental de Educação da União Sul Brasileira. Tudo bem. Fiquei 1 ano, mais ou menos, não chegou um ano. Não chegou um ano. Aí veio chamado para ser presidente da Associação Sul-Rio-Grandense. Agora eu quero contar esta é muito importante. Para vocês verem como Deus dirige os nossos passos. Nós chegamos de Curitiba para São Paulo, trabalhar na União Sul, que naquela época era São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás. Era tudo isso União Sul. Ele ia viajar tudo isso. Muito bem, viajamos.
Chegamos em São Paulo, comecei a colocar os meus bibelôs, enfeitando as cortinas, e agora ele foi para o Rio Grande do Sul assistir uma trienal, porque os departamentais da União vão para as associações assistir, e ele foi. E eu estou tão feliz lá com a minha mãe, que agora voltei para São Paulo. Poxa vida, escuto uma ligação, recebo uma ligação telefônica. Meu bem, eu tenho uma notícia para dar para você. Fui escolhido na Bienal para ser o presidente aqui do Rio Grande do Sul. E você aceitou? Estamos aqui há 2 meses e você aceitou? Eu não aceitei. Quem vai decidir é você. Olha só. O peso nas minhas costas. Mas então tá bom, eu vou pensar uns dias. Mas que dias? A comissão está reunida. Você tem 1 hora para dar resposta. Desliguei. E nesse, assim ao fundo, sabe, ele estava na casa do tesoureiro, que já tinha sido eleito. Ou ele continuaria, não me lembro bem, era Adolfo Reis. Ele punha discos assim, sabe, a qualquer lugar eu irei. Por onde eu for, Jesus cuidará de mim. Deus cuidará de ti. Punha assim no disco, eu escutava. Conversei com a minha mãe, tadinha, minha mãe. Ela disse, filha, se Deus está chamando, vai. Veio a mudança, eu estava tão triste, mas veja por que a minha maior tristeza. Eu tinha prometido para Deus, não tinha? Aceitar todos os chamados, não podia rejeitar esse. Mas olha por que a minha tristeza. Morávamos em frente à igreja do Capão Redondo, numa casa linda, maravilhosa. Meu trabalho seria atravessar a rua e entrar na igreja, escola, onde eu ia trabalhar. No Rio Grande do Sul, eu ia morar em Porto Alegre, viajar para Taquara todos os dias, numa Kombi cheia de alunos. Às 5 horas da manhã, ela buzinava na minha porta. Como eu ia poder ser feliz? Minhas 2 filhas maiores já estavam matriculadas no IAE, lá em São Paulo, morava no Capão, no IAE. Os menorzinhos ali no colégio, só atravessar a rua. Estão percebendo a diferença de trabalho? Mas eu disse para ele, vamos. Agora eu fui chorando, derramando lágrimas durante todo o caminho até Curitiba. Ninguém falava. Ele não falava uma palavra, porque ele percebia que eu estava chorando, e eu chorava assim, sem poder chorar alto, né? Para não prejudicá-lo. As crianças, olha, não deram um pio, não pediram nem, só desceram para fazer xixi. Depois que chegou em Curitiba, passou um pouquinho, eu falei, Iracema, acorda. Você está vendo a tristeza que está dentro desse carro? De que jeito que você vai? Não tem mais jeito, não tem mais volta. Você prometeu, Deus vai ajudar você. E eu fiquei alegre, sabe? E descemos do carro e fomos tomar sorvete e tal. Era eu o problema. E ficamos muito felizes e fomos para o Rio Grande do Sul. Detalhes não dá mais, bem. Maravilhosa. O senhor conhece contabilidade? Deus nos ajudou, que nós entregamos, depois de um período administrativo, com 58% positivo. Rara coincidência. De lá fomos chamados para São Paulo. São Paulo era a maior associação adventista do mundo naquele então. Eu vou para São Paulo, Associação Paulista. Aqui isso você não me viu. Não dá? Você quer falar de novo? Não. Não, um pouquinho. Tem que terminar isso aqui de São Paulo, que nós deixamos as filhas.
Mas fomos para São Paulo e lá nós fizemos a primeira divisão do campo paulista. Eu me considero um pioneiro nessa questão de divisão de campo. E daquela data em diante, foram se desdobrando, e hoje, o que é a União Central Brasileira hoje, era a Associação Paulista de então. E nós dividimos o campo numa reunião histórica aqui em São Carlos, e criamos a Associação Paulista Oeste, com sede em Campinas, e a Associação Paulista Leste, que ficou em São Paulo. O que você quer dizer? Estávamos no Rio Grande e foi chamado para São Paulo. As minhas filhas pegaram o pastor João Wolff, que era o presidente da União, rodearam o pastor, não deixa, não chama meu pai para São Paulo, deixa o meu pai ficar aqui no Rio Grande. Elas amavam o Rio Grande do Sul. Uma estava noiva e ia casar dali um pouquinho. A outra tinha um namorado firme, já eram todas 3 moças, já. Só o pequeno. Então nós tivemos que ir. Aqui estou vendo vários obreiros que fizeram muitas mudanças. Cada mudança a gente perde algumas coisas e ganha outras, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Tivemos que deixar 2 filhas lá. A que ia casar e a outra ia morar na casa dela, porque não queria deixar o namorado, casaram depois. E agora fomos, depois de São Paulo, para... Nós vamos resumir, né? Claro. De São Paulo, quer dizer, estava em São Paulo, fui chamado para ser secretário da União Sul-Brasileira. E em seguida, chamado para ser presidente da União Este Brasileira. Ficamos 6 anos na União Oeste, temos muitas experiências que poderiam ser contadas, mas o tempo não permite mais. E da União Oeste fomos para a divisão sul-americana, como secretário de campo. Naquele então se chamava secretário de campo, eram 2 secretários de campo, um para a habla espanhola e outro para a fala portuguesa. Brasil e os demais estados que falam espanhol. Dr. Becerra era o secretário de campo para a ala espanhola e eu para a ala brasileira. Secretário de campo hoje é chamado de vice-presidente. Ficamos 5 anos na divisão e aí pedimos aposentadoria. E então, ela tem uma história aí ainda. Estou resumindo. Não, a história é bem resumidinha. Fomos para a divisão, agora mais tristes ainda, no sentido, eu estou falando família, não no trabalho sempre maravilha, ele e eu unidos, mas no sentido família, agora íamos só nós 2. Um filho ficou estudando no IPAI e a filha ficou trabalhando na Associação Rio de Janeiro. Hoje, muitos dos nossos netos e 3 dos nossos filhos trabalham para Deus. E agora já temos 2 bisnetinhos. Não, uma bisnetinha e um bisnetinho vem vindo. Já somos bisavós. Estamos tão felizes por ter trabalhado na obra de Deus durante 43 anos cada um. Somados são 86 anos de trabalho. Terminado o trabalho na divisão, eu ia me aposentar mesmo. Mas aí veio um convite da Golden Cross para ser o coordenador da capelania da Golden Cross no Brasil. E durante 5 anos nós trabalhamos com esse trabalho da Golden Cross, capelania, e Deus nos abençoou. Porque nós fizemos da capelania uma obra evangelística missionária. E durante esses 4 para 5 anos, nós conseguimos batizar mais de 2.000 almas nesse trabalho. Sou extremamente agradecido a Deus por ter me guiado, nos guiado e nos protegido ao longo de todo esse tempo. Deus cuida dos seus filhos.